Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já sentiu coceira na pele, lesões ou alguma irritação aparentemente sem causa? Pois saiba que esses sintomas podem ter origem emocional. E é disso que a gente vai falar agora com a Lia Albuquerque, que é dermatologista. Tudo bem, Lia? Bom dia. Bom dia, tudo ótimo, Bruna. É um prazer estar aqui novamente. Ai, que bom. Lia, quais são as principais doenças de pele que podem ter origem no nosso estado emocional? Existem várias doenças dermatológicas que podem tanto ser desencadeadas como agravadas pelo estado emocional, como, por exemplo, a dermatite seborreica, que é a caspa, alopecia areata, rosácea, psoríase, vitiligo, desidrose. São várias doenças que estão associadas com alterações emocionais. Então, a gente tem aqui um manequim com um exemplo aqui de 3 delas. Vamos começar falando dessa daqui, que é vitiligo, né? Isso, é o vitiligo. O vitiligo é uma doença de pele que é caracterizado por manchas brancas que podem surgir em qualquer área do corpo. Face, braço, podem acontecer só em um local, como também pode acometer várias regiões ao mesmo tempo. O vitiligo acontece porque ocorre uma diminuição ou ausência dos melanócitos em regiões específicas da pele. Os melanócitos são responsáveis pela produção do pigmento da pele, por isso que as lesões ficam brancas. O vitiligo é uma doença autoimune e, como é autoimune, pode estar associado a outras doenças autoimunes, como, por exemplo, a tireoidite, que é uma doença na tireoide, o diabetes mellitus. Então, sempre que o paciente diagnosticar um caso de vitiligo, ele tem que procurar, ele tem que investigar nesse paciente se há associação com outras doenças, como essas. Isso é muito importante. Vitiligo não tem cura, né? Isso. E o que a gente pode fazer de tratamento para amenizar aí esses sintomas? Exatamente. O vitiligo não tem cura, mas temos formas de diminuir as lesões, né, e melhorar a qualidade de vida do paciente. As principais formas de tratamento são o uso tópico de alguns tipos de corticoide, de tacrolimus, que são substâncias que vão ajudar a repigmentar aquela região que está branca. Outra forma de tratamento é a fototerapia, que o paciente ele entra em uma cabine de luz e essa luz vai estimular, fazer com que os melanócitos cheguem naquela região que está branca e produza o pigmento, diminuindo a mancha branca. E o vitiligo ele pode tanto ser desencadeado como agravado por alterações emocionais, um estresse mais intenso, por exemplo, a morte de algum familiar. Pode ser o desencadeamento, o gatilho para que o vitiligo surja em pessoas que têm tendência a desenvolver o vitiligo. Vamos falar então agora de psoríase. A psoríase é uma doença que é caracterizada principalmente por manchas avermelhadas e descamativas, elas soltam uma escama, né? Uma casquinha, né? Exatamente, que pode acometer qualquer região do corpo. Os principais locais que a gente observa a psoríase são, por exemplo, a face extensora do cotovelo, do joelho, no couro cabeludo, né? E é uma doença bastante estigmatizante, porque realmente altera bastante a qualidade de vida do paciente, até do ponto de vista de sociabilização, de conseguir um emprego. Por isso é muito importante tratar. E é importante dizer que essa é uma doença não contagiosa. Então, uma coisa muito importante para ser dito é que devemos sempre combater o preconceito. Sim. Porque como são doenças que estão à vista, acabam sendo doenças estigmatizantes. E às vezes as pessoas não sabem, acaba tendo um pouco de preconceito. E a gente tem que combater isso. E tratamento para psoríase como que funciona? Sol ajuda bastante, né? Sol ajuda, sol nos horários permitidos, né? A gente pode usar hidratantes, a hidratação da pele é fundamental nesse caso. Usamos tratamentos tópicos, dependendo de cada caso, dependendo da gravidade dessa psoríase, que é a base de corticoide, tacrolimus também. Nós podemos fazer tratamento à base de medicações orais, como o uso do metotrexato, e podemos usar até substâncias injetáveis, como os imunobiológicos, em casos em que a psoríase é mais grave, ou às vezes a psoríase está associada também a alterações das articulações, que é a artrite psoriásica. Alguns pacientes têm associação dessas duas doenças. E os imunobiológicos, nesses casos, por exemplo, são muito importantes. Sim. E tem cura a psoríase? Não tem cura também, né? Mas tem como tratar e tem como melhorar bastante a qualidade de vida desses pacientes. Sim. E o que são essas bolinhas aqui? Essas bolinhas, elas estão aqui para mostrar uma possível desidrose, né? Que é uma lesão, doença de pele, caracterizada por bolinhas, que são vesículas que tem uma aguinha dentro. Tipo certo? uma bolha? Tipo uma bolha, exatamente. Que geralmente acomete o dorso dos dedos na lateral.
Tanto mãos quanto pés podem ser atingidos, mas as mãos são mais atingidas. Muitas vezes essa doença está associada a um aumento do suor dessa região, que é uma hiperidrose, certo? Ou pode estar associado a você manipular substâncias que são agressivas, como, por exemplo, sabão, alguns produtos de limpeza podem desencadear o surgimento da desidrose, como piorar. Um sintoma importante da desidrose também é a coceira, que altera bastante a qualidade de vida desses pacientes. Então a gente tem que tratar. O tratamento é baseado principalmente em aplicação tópica de corticoide. Às vezes essas lesões ficam infectadas. Muitas vezes a gente precisa usar antibiótico, seja ele oral ou tópico. E aí a gente consegue controlar bastante essa alteração de pele que incomoda bastante os pacientes. Sim. Quando o paciente está mais estressado, às vezes problemas no trabalho, na família, essas lesões elas desencadeiam, ficam mais graves e os sintomas ficam mais evidentes. Então, tanto é importante o tratamento com o dermatologista, como muitas vezes a gente precisa também ter a ajuda do psicólogo, do psiquiatra, para que a gente tenha um tratamento multidisciplinar para ter o melhor resultado para o paciente. Eu acho que é importante a gente falar de novo aqui pra gente encerrar, Lia, a questão do preconceito. Exatamente. Que essas doenças, gente, não são contagiosas. Então, deixar a pessoa que tá, de repente, com uma psoríase, passar por uma situação de constrangimento, não tem porquê, porque você não vai se contaminar. Eu, inclusive, tive já um namorado que tinha psoríase e, não tinha problema nenhum. Exatamente, entendeu? não tem por que ter problema. Você tem que, na verdade, ajudar para que esse paciente, esse familiar, esse amigo fique melhor, que isso é possível. Claro, muito obrigada, viu, Lia? Eu que agradeço. Adorei. Pois é, gente, quanta informação importante.